Eu faço engenharia de energia. Olá, meu nome é Yuri e eu faço o curso de Engenharia Eletrônica. Eu sou Caio Vinícius, estudante de Engenharia Eletrônica. Eu sou o Davi e sou estudante de engenharia eletrônica. Bom, Laboratório da Teoria Eletromagnética, experimento número 4, parte 2, Indução Eletromagnética das Máquinas Elétricas. Bom, nesse experimento a gente vai falar um pouco sobre o surgimento e o fenômeno da indução eletromagnética, sobre as leis de Faraday e Lenz. Apresentaremos um vídeo experimental com comentários e figuras e, por fim, realizaremos uma discussão para concluir o experimento. Justificativas do problema, nessa introdução. A indução eletromagnética é um fenômeno relacionado ao aparecimento de corrente elétrica em um condutor imerso em um campo magnético quando ocorre a variação de fluxo que o atravessa. A fim de demonstrar esse fenômeno, foi feita uma análise de um vídeo que mostra na prática essa ocorrência, esse fenômeno acontecendo. Os objetivos desse experimento, a gente tem como ponto principal verificar os fenômenos de indução eletromagnética e magnetização das máquinas elétricas através desse vídeo. Rotation Electric Motor Easy Homemade, motor de rotação elétrico fácil, feito em casa. Bom, a indução eletromagnética foi descoberta por Michael Faraday em 1833, enquanto tentava gerar energia elétrica a partir do magnetismo. A primeira observação desse fenômeno ocorreu ao conectar e desconectar uma bateria ligada a um fio enrolado em um núcleo de ferro doce, o qual possuía outro fio enrolado, onde era induzida uma corrente mostrada em um galvanômetro. Outro experimento feito por ele consistia em aproximar e afastar um ímã de uma solenoide, fazendo com que uma corrente surgisse dentro da solenoide em um sentido, e quando se afastava o ímã, a corrente que era mostrada era no sentido oposto. Ou seja, aí se percebeu um fenômeno que essa corrente só era produzida quando você estava impondo uma variação de campo magnético. Ou seja, quando o ímã ficava parado e a corrente estabilizava, se você não mexesse mais, não afastasse nem aproximasse esse ímã, a corrente não ia mais variar, digamos assim. Essa diferença de potencial ela é produzida, então, na variação do fluxo magnético, certo? Na quantidade de linhas que passam por uma determinada área e atravessam a solenoide. Essa variação pode ser causada pelo movimento do ímã. E para aumentar a corrente induzida, pode-se aumentar a velocidade do movimento, e assim, ou o número de espiras, como a gente pode ver nessa imagem. A quantidade de linhas de campo magnético que atravessam a área do condutor é chamada de fluxo magnético. Trata-se de uma grandeza escalar, medida em Weber, que depende de fatores como a intensidade do campo magnético, a área do condutor e o ângulo em que as linhas de campo magnético estão inseridas na direção nominal e a área do condutor. Nessa fórmula, ela é usada para calcular o fluxo magnético, e ela está descrita aqui como o símbolo, e é igual. O símbolo do fluxo magnético está nas unidades de medida de Weber, que é a mesma coisa que Tesla por segundo, é igual a campo magnético, que está medido em Tesla, vezes a área do condutor em metros quadrados, vezes
o cosseno do ângulo. Esse ângulo é um ângulo formado entre o campo magnético e a direção normal da área, em graus. Bom, a lei de Faraday-Lenz pode ser expressa matematicamente pela seguinte forma. Força eletromotriz induzida em volts é igual ao negativo da variação do fluxo magnético em Weber, dividido pela variação do tempo em segundos. Apesar de identificar que a corrente induzida variava no sentido, Faraday não conseguia determinar como ocorria essa variação. Então, em 1834, o físico russo Heinrich Lenz propôs uma regra para a definição do sentido da corrente induzida. Então, e a regra está descrita basicamente nessa imagem. É o que a gente conhece como regra da mão esquerda, se eu não me engano. A lei de Lenz enuncia que o sentido da corrente induzida é tal que o campo que ela produz se opõe à variação do fluxo magnético que é produzido. E essa lei é representada na fórmula da força eletromotriz induzida, através do sinal de menos, que a gente pode ver aqui na fórmula. Bom, quanto aos procedimentos experimentais, o que foi feito foi a análise do vídeo e a edição dele. E para concluir, a gente vai agora debater sobre.
Bom, depois de analisar o vídeo e realizar todos os estudos acerca do assunto, nós podemos perceber que existem várias aplicações em que a indução eletromagnética está presente, como, por exemplo, os geradores de corrente alternada. Todos os geradores de corrente elétrica alternada operam de acordo com a indução eletromagnética. E esses geradores, eles estão presentes em diversos tipos de usinas elétricas, e o fator comum a todas elas é que a energia elétrica é obtida a partir da conversão da energia mecânica. Nas usinas hidrelétricas, por exemplo, a queda d'água transforma a energia potencial gravitacional de uma grande massa de água em energia cinética. E essa energia produz um movimento de rotação das pás do gerador, ligadas a poderosos ímãs e grandes bobinas condutoras. Bom, os transformadores também podem ser usados no fenômeno da indução eletromagnética. Esses aparelhos só funcionam com correntes elétricas alternadas e são constituídos de uma barra de ferro, geralmente em formato de U, em volta de duas bobinas com diferentes números de espiras. Quando a corrente elétrica passa pelo primeiro enrolamento, um campo magnético é produzido pela bobina, sendo então concentrado e transmitido através da barra de ferro. A segunda bobina exposta ao campo magnético oscilante gera um campo magnético induzido, contrário àquele que é transmitido pela barra de ferro. A diferença entre o número de espiras em cada um dos lados da barra de ferro faz com que a intensidade da corrente elétrica induzida seja diferente nas duas bobinas. No entanto, a potência elétrica em cada uma delas é a mesma. Desse modo, aumentando-se a corrente elétrica, surge uma queda de potencial e vice-versa. Os motores elétricos, eles operam como geradores elétricos invertidos, no caso. Em vez de converter energia mecânica em eletricidade, como é o exemplo dos geradores de uma usina eólica ou hidrelétrica, que eles recebem energia mecânica armazenada, ou seja, do vento ou da água, e convertem aquilo em eletricidade, o motor vai funcionar da maneira reversa. A gente vai inserir uma corrente elétrica, um potencial e uma corrente, em um bobinado de cobre, normalmente, que é um material condutor barato, e essa corrente elétrica vai produzir energia mecânica. Então, assim, a gente consegue, através desses motores e geradores, que foram desenvolvidos por causa dos estudos antigos e as descobertas da eletricidade, do eletromagnetismo, a gente consegue ter várias aplicações de mecânica e de físicas importantes para a vida no dia a dia. Então, aproveitando isso que o Caio falou dos motores elétricos, então eu vou mostrar um pequeno vídeo aqui a respeito dos motores da Tesla, né? Que é um tema muito atual, né? Carros elétricos, e eles usam muito esses conceitos que a gente mostrou nos slides, né? Então, esse aqui é um motor de indução da Tesla, né? Então, eles, lógico, melhorado, né? Enfim, aqui com esse vídeo eu gostaria só de mostrar o tanto que esse tema é atual, né? A aplicação dele é muito grande. Nesse vídeo aqui ele explica muita coisa sobre essa versão de motor eletromagnético dos motores da Tesla. E esses motores, além deles pegarem a corrente alternada e transformar em energia mecânica, eles também utilizam os freios do carro para converter a energia mecânica em energia elétrica para poder carregar as baterias do carro novamente, né? Então, é uma coisa muito legal de se ver. Nossa, verdade. Sim, muito bom. É muito interessante ver que tem várias aplicações no dia a dia e cada vez mais tendo avanços tecnológicos, né? Então, só para fechar, muito obrigado, professor. Mas tchau, tchau.